Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob. Neste vídeo eu vou comentar uma importante entrevista que o ex-ministro da Defesa e da Segurança Pública, Raul Jungmann, do governo Temer, concedeu à Veja. Olha, tem pontos importantíssimos e ele deixou um alerta para 2022 que, de certa forma, merece a nossa atenção, a nossa preocupação e, claro, eu espero que não aconteça aquilo que ele está dizendo que pode realmente acontecer ali nas eleições. Mas antes de falar dos pontos principais dessa entrevista, eu quero pedir o seu apoio, a sua ajuda para que se inscreva no canal, ative as notificações e, claro, se gostar do vídeo, mas é só se gostar, deixa o like e se não gostar, deixa o dislike. Tudo isso é importante para a gente. Bom, pessoal, então vou separar aqui algumas perguntas relacionadas a essa questão de golpe, de guerra civil, enfim. Este é o ponto, mas ele abordou outros assuntos. Eu vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser acompanhar na íntegra. Foi perguntado, então, qual o impacto da crise institucional entre o presidente Bolsonaro e o STF do ponto de vista das Forças Armadas. E ele respondeu que, infelizmente, existe no alto oficialato uma visão bastante crítica a respeito do STF. Algo que remonta, vejam isso, a decisão do ministro Fachin de zerar as ações contra o ex-presidente Lula. Bom, primeiro essa parte aqui não deixa de ter uma certa razão. Por que o STF, só depois de tanto tempo, resolveu fazer o que fez no começo, em março aí de 2021? Enfim, agora esse ponto que eu vou ler para vocês é algo que está na boca do povo, dos eleitores de Bolsonaro, e que também, de certa forma, está entremeado ali nas Forças Armadas. Disse ele que os militares têm uma leitura de que o STF não está deixando o presidente Bolsonaro governar. E ele reforça, algo que obviamente discordo. Isso aqui é de uma bobagem, né, que não faz sentido. É o Bolsonaro tentando transferir a sua incompetência, a sua irresponsabilidade, a sua burrice, o seu despreparo para os outros. É sempre assim, o STF não deixa, o Congresso não deixa. Imagine se deixassem. Então ele vai explicar que a Corte, na maioria de suas decisões, né, que o STF tem contido o presidente em seus limites constitucionais. O que não quer dizer também, reforço aqui da minha parte, que não exista alguns abusos do STF, mas não acho que nada relacionado ao governo Bolsonaro. Alguns abusos que a gente observa não tem relação com o governo em si, mas com outras questões que aí sim mereceriam algumas reflexões à parte. E aqui ele vai dizer que algumas decisões polêmicas embasaram essa imagem que se formou nas Forças Armadas. Existe também a leitura equivocada de que o Supremo teria destruído a Operação Lava Jato. É algo preocupante. Bom, quando eles falam aqui interferência do STF, bom, não quero entrar aqui no mérito, por exemplo, da prisão do Roberto Jefferson, algo discutido mesmo entre os juristas, mas em que isso afeta o governo Bolsonaro? Existe uma investigação relacionada a fake news, Roberto Jefferson vive ameaçando ministros, enfim. Mas é uma questão que não afeta a forma como o governo lida na saúde, na economia, no meio ambiente, nada. E sim, o STF, quando acionado, impõe limites constitucionais. Em relação à pandemia, o PDT de Ciro Gomes assinou lá um pedido dando autoridade para que prefeitos e governadores pudessem tomar medidas no combate ao coronavírus. E Bolsonaro fala que tiraram o poder de mim. Mentira! Mentira! Se não fossem os prefeitos e governadores, a tragédia seria muito maior. Nós temos quase 600 mil mortos. Se todo mundo vivesse como o Bolsonaro gostaria, teríamos passado certamente de 2 milhões de mortos e o caos seria implantado no país. Sobre o desfile de blindados no dia 10 de agosto, dia da votação do voto impresso, ele disse que aquele tipo de apresentação só é aceitável em datas comemorativas nacionais. Fora disso, é uma ameaça real ou simbólica. E lembra que tudo foi um fiasco, inclusive sem o resultado esperado na Câmara, que rejeitou a questão lá do voto impresso. E aí ele foi questionado sobre Bolsonaro usar o termo meu exército, né? E como ele vê essa reiteração contínua de sua ascendência sobre as Forças Armadas. A resposta dele aqui vai trazer um detalhe importante, meus amigos. Disse que existe uma constante atuação de constrangimento por parte do presidente da República para forçar
as Forças Armadas a endossar os atos e as falas dele. Foi por não endossar os achaques ao STF, ao Congresso Nacional e aos governadores pelas políticas engendradas na pandemia que, pela primeira vez, os chefes da Aeronáutica, Marinha e Exército foram demitidos. Eles não se dobraram. Os 3 foram demitidos, vejam isso, ele tem informação lá de dentro, é claro, ele tem contatos. Os 3 foram demitidos porque se recusaram a envolver as Forças Armadas nas declarações e nos atos do presidente da República. Então, olha que absurdo, né? Olha a que nível Bolsonaro está levando o país. E vejam o final dessa resposta dele. Toda vez que ele, Bolsonaro, se sente ameaçado, sobe o tom e desrespeita os outros poderes, constrangendo as Forças Armadas a endossar esse discurso. É tipo o cachorro acuado, né? Que aí arreganha os dentes, rosna e tal. É o Bolsonaro. A saída dos 3 comandantes das Forças Armadas em março foi, de fato, algo inédito, lembra a revista. Nunca aconteceu isso, gente. O que motivou a demissão? A resposta do Jungmann: o respeito à Constituição. Ele, Bolsonaro, chamou um comandante militar e perguntou se os jatos Gripen estavam operacionais. Com a resposta positiva, determinou que sobrevoassem o STF, acima da velocidade do som, para estourar os vidros do prédio. Bolsonaro mandou fazer isso. Tem um depoimento em relação a isso, disse ele. Ao confrontá-lo com o absurdo de ações desse tipo, eles foram demitidos. Vejam a que ponto chegamos. Questionado então se tem um risco de ruptura democrática nas eleições de 2022, Raul Jungmann disse que as Forças Armadas não estão disponíveis para nenhuma aventura ou golpe. E ele vai lembrar que em 64 existia o apoio de setores da economia, da imprensa, da igreja, do empresariado, fora uma situação internacional que favorecia um golpe de Estado. Hoje não há ambiente para um golpe desses. Não tem nenhuma força política a favor disso, muito pelo contrário. Diz ele que seria um raio em céu azul. Portanto, risco de golpe com apoio das Forças Armadas, segundo ele, repito, tem acesso, tem fontes confiáveis, não existe. Mas vamos entrar aqui agora para um outro ponto, que se não existe risco de golpe, existe um outro risco real, guerra civil, o que é preocupante. Diz aqui a revista então, mas o próprio presidente trata de manifestar sua intenção de não aceitar o resultado das eleições sem o voto impresso. Não é preocupante? E ele responde, existem riscos. A campanha de Bolsonaro para desmoralizar o voto eletrônico envolve, no fundo, retirar credibilidade do Tribunal Superior Eleitoral sem apresentar nenhuma prova. Mais uma vez, agora que eu digo, Bolsonaro sabe que vai perder as eleições. É um governo que não entrega nada para a população. Gás com preço nas alturas, petróleo subindo, óleo, carne, comida, desemprego, precarização do trabalho, desalentados, informais. A saúde é um caos, a educação está parada. É um governo que não funciona e ele sabe disso. E o que ele tenta? Se posar de vítima, não me deixam governar. E por outro lado, já alega que se perder vai ser fraude. Ou seja, incentivando os radicais, que viria em torno de 15%, mas que são barulhentos, são perigosos, a questionarem o resultado, como se teve lá nos Estados Unidos com o Trump. Ele vai lembrar aqui. E aí foi só, como ele falou em risco, a matéria, o jornalista perguntou quais os riscos dessa campanha, já que as Forças Armadas não endossariam uma possível tentativa de golpe. Agora olha o detalhe que ele vai trazer para nós. Bolsonaro corteja as polícias e afrouxa o controle das armas. Muitas polícias militares nos estados já não obedecem, de certa forma, tanto assim, o governador. Já existe uma certa insubordinação em várias delas. E afrouxa o controle das armas, o tempo todo tentando flexibilizar aqui e ali. Diz ele que Bolsonaro é o único presidente da República que vai a cerimônias de formação de policiais. Quando propõe que o povo se arme, qual que é a consequência? Tem isso, o que tem ter uma arma em casa? Ele quebra o monopólio da violência legal por parte do Estado. É grave, lembra ele. Só o Estado tem a prerrogativa legal para o uso da força. Ele propõe jogar brasileiros contra brasileiros.
No limite, isso tem nome de guerra civil. Vamos ter problemas em 2022, não sei em qual nível. Quando o presidente diz que não teremos eleições se não forem eleições limpas, ele prepara o terreno para que vivamos o que os Estados Unidos passaram na invasão do Capitólio, só que de maneira ampliada. Vejam a gravidade disso. E o jornalista, talvez preocupado, perguntou: como? E ele vai dar detalhes desse quadro que seria o pior, né, para 2022. Diz ele: a situação que mais me preocupa é esta. Imagine um cenário de motins policiais, que já tivemos no Ceará, uma amostra em que Cid Gomes tomou 2 tiros no peito. No ano que vem, e suponha que um governador peça ao presidente da República, como Camilo Santana pediu, a presença das Forças Armadas para a garantia da lei e da ordem, e ele não faça. Este governador, então, recorre ao Supremo Tribunal Federal e ao Congresso Nacional. Chegamos a um impasse institucional. Só o presidente da República pode colocar tropas nas ruas, mais ninguém. Nunca vivemos isso. Ele é o comandante em chefe. Vejam isso. Perguntado sobre a saída do general Ramos, se representa uma perda de influência dos militares no governo, ele vai lembrar que é uma disputa por espaço. Hoje o Centrão está, assim, vencendo essa batalha. E aí, Bolsonaro fragilizado, precisa de uma blindagem, porque ele vê correr o risco de um remoto impedimento com as falhas no combate à pandemia e recorreu ao velho presidencialismo de coalizão. E perguntado sobre uma possível vitória do ex-presidente Lula, ele diz que o Exército, nesse caso, cumprirá a Constituição e baterá continência para o comandante em chefe das Forças Armadas. Bom, então, meus amigos, a gente percebe aqui nessa entrevista importante e impactante de Raul Jungmann, ex-ministro da Defesa durante o governo Temer, que sim, tem coisas para a gente se preocupar e olha, o país tem tanta coisa acontecendo que é lamentável que a gente esteja aqui, eu, vocês, muita gente na imprensa, muita gente no meio político, enfim, preocupado se terá golpe, se não terá golpe, se terá guerra civil ou não. O que a gente precisa ter muita calma é que, assim, em 2022 nós teremos eleições. Não sei se Bolsonaro estará lá, não sei nem se o Lula estará lá. Mas eu acho que a lição de 2018, do pelo menos tiramos o PT, está deixando uma coisa assim muito amarga. E a gente não pode repetir em 2022 a ideia do pelo menos tiramos Bolsonaro. Não. Tirar Bolsonaro é uma tarefa que cabe a todos nós. Mas vamos colocar o que no seu lugar? E, a meu ver, vocês podem discordar, a polarização entre Lula e Bolsonaro, desprovida de projeto, é extremamente prejudicial para o que nós precisamos para o futuro. Portanto, mais importante do que pelo menos tiramos esse ou pelo menos tiramos aquele, é dizer que precisamos colocar um projeto nacional de desenvolvimento que tire o país do fundo do poço. O Brasil tem jeito, mas é preciso que um projeto mostre quais serão os caminhos, de onde vem o dinheiro, o que fazer, em qual prazo. Ou a gente pensa nisso, ou realmente a situação pode se agravar daqui para frente. Meus amigos, muito obrigado e até o próximo vídeo aqui no canal Politizando.